Esses dias eu estava conversando com a minha filha de 9 anos e o meu irmão de 14 anos. E nós estávamos falando sobre deserto, sobre o povo de Deus, sobre a história, sobre o plano de Deus para salvar a humanidade e como ele gerou e conduziu um povo desde o início. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa questão de deserto, sabe? De para que serve o deserto, um dos motivos do povo ter passado pelo deserto. E eu fiquei super surpreendida, maravilhada, assim, como as coisas são óbvias e estão embaixo do nosso nariz e a gente não percebe às vezes, porque no deserto o povo era alimentado, o povo estava recebendo maná do Senhor, sentiu muita sede, bebia água. Deus não deixava eles passar do limite deles, né? Eles sentiam fome, Deus alimentava, sentiam sede, Deus dava água. Então o povo ele não estava ocupado em produzir para comer. O povo tinha que se preocupar em fazer o que Deus mandava. Então o deserto, na verdade, era um lugar de escassez de alguma coisa que na nossa mente nós precisamos, mas que na verdade não é assim. Na verdade, o deserto, Deus te sustenta no deserto, e Ele te dá o que tu precisa para sobreviver. Muitas vezes, muito mais. Na maior parte das vezes, ou sempre, Ele dá muito mais do que tu merece, e sempre dá muito mais do que tu precisa, mas no nosso ponto de vista é a questão de sobrevivência. Né? Se for ver, descia pãozinho do céu, e eu penso, né, um pão feito, né, pelas mãos de Deus, um pão feito vindo do céu, enfim, depende de como ele foi feito, é um pão perfeito. Era algo que alimentava, que nutria eles e que sustentava eles no deserto. A água brotava da rocha, né? Eles tinham condições de beber, de se manter, então eles não careciam de sobrevivência. E o que eles precisavam fazer no deserto? Aprender. Se você vê o Brasil, quantos anos nós temos de história, mais de 500 anos de história, olha como nós vivemos, nós temos nossos costumes, nossos jeitos. E imagina se chegasse agora um libertador e dissesse, bom, agora nós vamos sair e vamos ver de outro jeito. E nós passássemos por um lugar muito diferente do que é o que nós vivemos aqui, e fosse dito para nós que nós temos que viver em outra cultura, e de repente alguém mais velho, alguém conhecido, alguém de respeito dissesse assim, olha, isso não é a vida de vocês não foram feitos para isso, nós servimos a tal pessoa. Seria algo confuso, louco e que deixaria nossa cabeça muito fora de si. Nós não entenderíamos como, o que está acontecendo, o que deveria acontecer. Eles não conseguiam entender. Muitos deles já tinham esquecido a aliança, muitos deles já estavam, isso daí era, né, nós já estavam conformados. Imagina tirar hoje da nossa cabeça o nosso estilo de vida, ou dizer para alguém que não é mais aquilo que ele viveu a vida toda, né? Era difícil para eles. Então o deserto foi um lugar onde o Pai alimentou eles para que eles tivessem de novo, retornassem às raízes, para que eles pudessem sentar na casa deles e conversar com os mais velhos e começassem a ouvir de novo as histórias, começassem a alimentar a fé deles, começassem a alimentar a crença que eles tinham, né? Aquela crença que estava enfraquecida, que estava deturpada, ela deveria ser crescida no deserto. E quando a gente pensa em deserto, a gente vê a primeira vez lá Jesus no deserto, né, sofrendo tentações, passando por provações, e ele foi aprovado no deserto. Mas Jesus voltou pro deserto. Porque depois que tu vence o deserto, tu não lembra do deserto na fome, tu não lembra do deserto do calor, tu não lembra que no deserto tu passou algum tipo de privação. Depois que tu passa pelo deserto e é aprovado, tu lembra da vitória, tu lembra da alegria de vencer e tu lembra de como tu tinha contato com Deus. Não é verdade? E não dá pra nem dizer assim, eu tô no deserto, mas ninguém tá me alimentando. Se você tá vendo esse vídeo, alguém tá te alimentando. Alguém tá te dando internet, você tá vendo de algum lugar, no celular ou na TV, a comida está chegando na sua boca de alguma maneira, talvez não como você gostaria, nem que você queria, mas você está sobrevivendo, né? Algum maná e alguma água está chegando para você. Se a sua escassez não é material, a sua escassez pode ser sentimental, mas você está aí sendo alimentado. Deus de alguma maneira está mandando o alimento que você precisa, você ainda não percebeu, mas o maná está chegando. Jesus volta para o deserto. Jesus vai para o deserto porque ele quer ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que ele se retira e vai ao deserto para orar. Porque ele sabe que lá não terão outras vozes. Lá não vai ter Netflix, lá não vai ter rede social, lá não vai ter fast food. Lá é só tu e Deus, né? Lá você ouve o eco dos seus pensamentos. Esse é o deserto, não tem amigos. Não tem nada externo que possa te limitar. Quem sabe quando a gente está no deserto, a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente chora porque a gente precisa de ajuda. A gente vê quem é o amigo de verdade, que talvez não tá ali toda hora contigo, mas pensa em ti, te manda um hino, te manda uma mensagem, né? Quem sabe no momento de escassez,
Você percebe que aquelas pessoas que eram tão legais com você já não são tanto. Quem sabe realmente fazer pra você é uma dieta que você tem que fazer. Nós vivemos de dieta. E aí você percebe que as suas amigas são aquelas que pegam a dieta com você, que não te convidam pra coisas, né, que sabe que não é demais. Eu falo assim, ai, poxa, nós podíamos comer um sorvete de 5 quilos de açúcar, mas... Não, ela vai lá e diz, não, vamos comer isso aqui, é melhor, é gostoso. Vamos sair pra fazer uma caminhada, amiga. Vamos numa praça, tomar um chimarrão, né? Isso... É o momento de escassez, ele tria as amizades, ele mostra realmente quem tá do seu lado e quem tá contra você. Quem sabe o momento de escassez pra você é dinheiro. Mas pensa, quando você tinha dinheiro, você ia à igreja, você visitava aqueles seus amigos que talvez não teriam tantas condições, ou você preferia programas com pessoas que podiam estar com você num shopping, podia estar com você no cinema, podia estar com você numa viagem, podia estar com você num passeio, podia estar com você lá num café gastando dinheiro. Ou você preferia estar no shopping do que estar na igreja no dia da bonança, no dia da felicidade, no dia que o deserto estava bem longe de você. Você tem que pensar o que você faz quando você não está no deserto que você está. O deserto pode ser também solitário. Você pode pensar assim, nossa, meu deserto é emocional, meu marido não me ama, meus amigos são falsos, as pessoas não gostam de mim. Você não sabe ficar sozinho, você sente solidão e não solitude. Quem sabe no deserto você vai aprender que na solitude você ora. Talvez quando você tenha muitos afetos, muitos amigos, muitas pessoas na sua volta, você fale coisas agressivas, talvez você fale besteira, talvez você alimente má conversação. Quem sabe Deus não quer que você esteja nesse deserto de amigos, nesse deserto às vezes até de carinho, para que você aprenda que o verdadeiro amigo é Jesus, para que você aprenda que é só dele você vai se sentir satisfeito, que você aprenda que o maior amor, o carinho vem do Senhor. E sabe que você nunca vai se sentir satisfeito emocionalmente ou com qualquer amizade que não venha dele. A única satisfação completa é o que vem do Senhor. Né? Você vai amar seus amigos, você vai ter amigos e eles vão ser bons na medida do possível, porque todos nós somos pecadores. Mas a única pessoa que vai satisfazer emocionalmente não é o seu marido, não são seus amigos, nem seu irmão, nem sua família. Quem vai te satisfazer é Deus. E a pergunta não é que deserto você está passando, ou que eu estou passando. A pergunta é o que você está fazendo no seu deserto. Você já viu aí no seu tempo de desempregado, você já viu quantas séries? Né? Você já leu quantos livros seculares que não te ensinam nada? Ou você já passou quanto tempo na internet? Ou quantos minutos você passa jogando um joguinho? Ou folhando ali o Facebook sem qualquer informação? Esse é o problema. O que você faz no seu deserto? Você faz o que tem que fazer? Você aprende a lição que tem que ser aprendida? Você entende o que tem que ser entendido? Porque no deserto a gente aprende a dar carona. No deserto a gente aprende que um favor às vezes pode significar muito para uma pessoa, uma coisa que para você não é nada. A gente aprende como é gostoso às vezes comer um pão com margarina e tomar um café. A gente aprende como é bom sentar e tomar um chimarrão com uma amiga ou com o marido. A gente aprende a ver aquele amigo que nunca vai com a gente em lugar nenhum. A gente entende por que ele nunca vai, a gente entende como é que é não ter dinheiro para ir. E a gente aprende a ser feliz com as coisas que são possíveis. Porque a gente lê sempre aquele capítulo, tudo posso naquele que me fortalece, e não lê o que disse antes. Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, mas antes ele diz, eu sei viver na escassez, eu sei viver com muito. Né? Paulo está falando que a felicidade dele, ou o que fortalece ele, não é o momento que ele vive, nem o que ele é, nem o que fazem em volta dele, ou quem são os amigos dele. O que faz ele ser fortalecido é o Senhor, é o amor de Deus, é a presença dele, e aquilo basta. Assim como o Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi dizia que nada iria sentir falta de nada, porque o Senhor era o pastor dele. Com comida, sem comida, com amigos, sem amigos, nada ia sentir falta, porque Deus estava com ele. Hoje, pergunte para você, o que você faz com o seu deserto? O seu deserto está servindo para aumentar aí o seu tempo de horas na internet? O seu deserto está servindo para você passar tempo tendo más conversações, ou murmurando, ou então deturpando a igreja, falando da igreja? Enfim, seu deserto está tendo um tempo produtivo? Esse tempo todo que você não está trabalhando, você está lendo, você está orando, você está tirando tempo com Deus. Porque quando a gente trabalha é complicado tirar um tempo com Deus, a gente tem que tirar, mas é mais difícil. Agora, quando você está desempregado, o que você faz no tempo com Deus? Se você é jovem, o que você faz no tempo com Deus? Você deixa de ir no ciclo de oração à tarde para ficar em casa vendo Netflix ou dormindo ou acordando tarde? Decida metas, estipule regras, pare um pouco. Tudo bem que talvez seja muito radical, tem gente que não consegue ficar muito tempo sem televisão, mas comece a orar mais, tirar um tempo com Deus e a diminuir o tempo gradativamente de TV,
gradativamente de rede social e comece a pensar o que você está fazendo com o seu deserto. Porque o deserto pode ser um lugar muito produtivo. Não esqueça que após 40 anos no deserto, Israel venceu e teve a terra prometida. Ele chegou no seu lugar com obediência e produzindo no deserto. Demorou 40 anos, porque foram 40 anos para poder fazer o que tinha que ser feito no deserto. Mas depois de 40 anos houve crescimento, se formou um país, um estado, se reafirmou, uma nação se criou. Israel é uma potência até hoje. Independente do caminho que ele percorreu e das quedas que ele teve, se criou uma nação no deserto. Quanto tempo você precisa de deserto para que você cresça, para que você vire aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse e para aquilo que você foi gerado? Pense nisso. O que você está fazendo no seu deserto?